Vamos lá! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui no perfil Rico do Zero no Instagram, para a gente falar sobre investimentos, sobre mentalidade de riqueza, sobre planejamento financeiro. Porque os investimentos, eles são o quê? Uma ferramenta. E é uma ferramenta extremamente poderosa para todo aquele que deseja atingir os seus projetos financeiros com mais agilidade, com mais facilidade, usando os investimentos para potencializar isso. E hoje a gente vai conversar aqui sobre reserva de emergência e sobre uma dúvida muito recorrente para os investidores que estão começando agora, que estão entrando aí no mundo dos investimentos e se deparam com essa questão: aonde investir a sua reserva de emergência? Então, vocês vão ter acesso aí a vários tipos de investimento, vão olhar naturalmente apenas para a rentabilidade e vão ficar cheios de dúvidas sem saber aonde investir a reserva de emergência. Então, hoje a gente vai conversar e vai entender melhor sobre duas possibilidades, duas opções que você tem para investir a sua reserva e que gera uma certa dúvida do investidor em saber qual seria a melhor opção, qual escolher, qual é a melhor para mim. Isso é normal, porque no início você não tem tanto conhecimento assim do mercado e você quer fazer a melhor escolha, né? Então, como você não tem tanto conhecimento assim, você fica com essa dúvida: ai meu Deus, onde é que eu escolho, onde é que eu invisto a minha reserva, onde é que eu começo a investir? E aí você escuta falando sobre a queda da Selic, e aí alguns começam a especular: será que ainda é uma boa opção investir no Tesouro Selic? E aí as dúvidas aumentam cada vez mais. Isso já aconteceu com você? Comenta aqui, deixa aqui no chat que eu quero saber se isso já aconteceu com você. Mas hoje a gente vai falar sobre CDB liquidez diária e o Tesouro Selic. Qual dessas duas opções seria mais interessante para você começar a investir e formar a sua reserva de emergência, a sua reserva de segurança? Então vamos lá, meu nome é Elaine Barros, eu sou planejadora financeira, especialista em investimentos e eu falo aqui para você que está começando agora, investidor iniciante, ou então aquela pessoa, né? Não vou dizer investidor, mas aquela pessoa que está ali querendo começar a investir, mas tem medo, não sabe como começar, não sabe por onde começar, e aí tem aquele certo medinho e acaba não dando o primeiro passo. Então nós vamos conversar hoje sobre a reserva de emergência e a minha expectativa com essa live de hoje é que você saia daqui sabendo exatamente qual é o investimento que você vai utilizar para começar a investir e formar a sua reserva financeira, a sua reserva de emergência, a sua reserva de segurança, o nome que você quiser dar, tá ok? Então a gente vai falar sobre CDB com liquidez diária e Tesouro Selic. E para a gente começar a falar sobre esses dois tipos de investimento, a gente vai começar a falar sobre a liquidez desses investimentos. Justamente a liquidez. E para quem não sabe o que é liquidez no investimento, a liquidez é a agilidade ou a facilidade com que você, investidor, consegue transformar aquele investimento em dinheiro em espécie para você. Então, essa liquidez dentro da reserva de segurança, nesse investimento para a reserva de segurança, ela é muito importante. Porque as emergências, elas acontecem a qualquer momento. Elas não falam assim, ó, amanhã vai ter uma emergência, então se prepara. Elas não falam isso. Então, o seu investimento para a reserva de emergência, ele deve estar em um ativo que possua alta liquidez. Então, uma facilidade muito grande de você resgatar, uma agilidade muito grande para você resgatar aquele investimento. E o CDB liquidez diária, ele tem uma alta liquidez. Os títulos de renda fixa com liquidez diária, eles possuem essa liquidez. E essa liquidez é representada pela letrinha D mais um número, que representa a quantidade de dias em que você consegue resgatar esse investimento. Então, normalmente, os CDBs com liquidez diária possuem liquidez em D mais 0.
O que que isso quer dizer? D mais 0. D é o dia de hoje. Então, hoje, eu, investidora, preciso do meu dinheiro, vou lá na conta da corretora, solicito o resgate. O 0 quer dizer que é em 0 dias úteis. Quer dizer que hoje mesmo, dependendo do horário em que eu solicite o meu resgate, eu posso ter esse investimento na minha conta em dinheiro para eu utilizar como eu quiser utilizar. Então, os CDBs com liquidez diária normalmente possuem liquidez em D mais 0. E o Tesouro Selic? Qual é a liquidez que ele nos proporciona? O Tesouro Selic, ele é um investimento que possui liquidez em D mais 1. O que isso quer dizer? Você solicita o resgate hoje, você entra lá no site da corretora, solicita o resgate do valor que você precisa hoje. Esse dinheiro vai estar disponível na sua conta da corretora no dia seguinte, no próximo dia útil. Então, é um dia útil. D mais 1. Essa é a liquidez do Tesouro Selic. Então, CDB liquidez diária com D mais 0 ou Tesouro Selic com D mais 1? Não faz muita diferença. Ou você conseguir no mesmo dia, ou conseguir no dia seguinte. Então, não tem tanta diferença assim, percebe? Mas é muito importante que vocês entendam que a liquidez é um fator determinante para você escolher o investimento para compor a sua reserva de emergência, tá? Ele é determinante, porque emergência não diz quando vai acontecer. Ela vai acontecer, você sabe que vai acontecer em algum momento, mas você não sabe quando vai acontecer isso. Então, você precisa estar preparado para não ter problemas nesse percurso, tá certo? Então, a liquidez é fator determinante e tanto o CDB com liquidez diária quanto o Tesouro Selic vão te proporcionar altíssima liquidez. Eu quero aqui dar boas-vindas ao João, ao Paulo, ao Alessandro. Sejam todos muito bem-vindos aqui na live. Se tiverem qualquer dúvida, é só deixar no chat que eu terei um enorme prazer em responder. Eu gostaria muito também de saber de vocês se vocês já possuem reserva de emergência, onde vocês estão investindo a reserva de emergência de vocês, se vocês ainda não começaram a formar essa reserva, se vocês têm alguma dúvida quanto à formação da reserva de emergência. Aproveita essa live, aproveita esse conteúdo que eu estou dando aqui para vocês e tirem todas as dúvidas. Que é para amanhã, a partir de amanhã, você já começar a investir o quê? Sabendo exatamente o caminho que você está seguindo, que é o caminho correto, que é o caminho certo. Tá bom? Então aproveite essa oportunidade. Tá? Leandro, seja muito bem-vindo. Bianca, seja bem-vinda. Luiz, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Rico do Zero. Eu desejo a todos excelentes investimentos e é para isso que a gente está aqui, para te ajudar a fazer bons investimentos, a investir da maneira correta, tá certo? Então já falamos sobre a liquidez, falamos sobre a liquidez nos CDBs com liquidez diária, falamos sobre a liquidez nos tesouros, no título Tesouro Selic. Altíssima liquidez. Ambos possuem altíssima liquidez. E quanto à segurança, que é um outro fator determinante na hora que você for escolher um investimento para compor a sua reserva de emergência. Segurança. Quando a gente fala num CDB com liquidez diária, o que é um CDB, gente? Um CDB é um título de renda fixa emitido por uma instituição financeira privada, ok? Por um banco, por uma instituição financeira privada. O Tesouro Selic é um título de renda fixa emitido pelo governo. Qual que você acredita que é mais seguro? Investir para uma instituição privada, emprestar o seu dinheiro para uma instituição privada ou emprestar o seu dinheiro e investir no governo, emprestar o seu dinheiro para o governo e investir num título emitido pelo governo. O que você acha que é mais seguro, né? E aí, muitos podem falar assim, mas o governo tem o risco de confiscar o meu dinheiro, isso já aconteceu. E muitas pessoas acreditam realmente que isso pode vir a acontecer novamente. Só que não, gente. Desde 2001, houve aí uma emenda constitucional que
alterou algumas cláusulas, algumas questões dentro da nossa Constituição e proibiram esse tipo de movimentação. Então, essa emenda constitucional, que foi a emenda constitucional número 31 de 2001, ela fala o seguinte: ela fala que é vedada a edição de medidas provisórias, ou seja, ele chega lá e determina sem falar nada com ninguém, sem colocar em votação no Congresso, nada disso. Vai lá e decide. Então, está vedado esse tipo de medida provisória sobre matérias que visem a detenção ou sequestro de bens, de poupança popular ou de qualquer outro tipo de ativo financeiro. Então, a nossa Constituição ela foi alterada nesse sentido, por isso não existe essa possibilidade do governo vir, de uma hora para outra, decidir confiscar o seu dinheiro. Então, fiquem bem tranquilos quanto a essa segurança. Então, voltando aqui. Se você empresta para uma instituição privada, você há de convir comigo que essa instituição ela tem muito mais risco de ter problemas financeiros, de falir, de quebrar, do que o governo. Isso porque o governo ele é o único ente, a única instituição que emite títulos de dívida, que pega dinheiro emprestado, mas que tem condições de emitir dinheiro, de fabricar dinheiro. Como é que ele pode fazer isso? Ele pode simplesmente mandar emitir papel moeda, ele pode aumentar encargos, pode aumentar os impostos. Então, ele pode fazer dinheiro para pagar essa dívida. Então, consequentemente, somos nós, consumidores, população, que vamos pagar por essa dívida. Mas está tudo bem, isso é outra questão. Mas quanto à segurança de emprestar dinheiro para o governo ou emprestar dinheiro para uma instituição privada, emprestar dinheiro para o governo é muito mais seguro do que emprestar para uma instituição privada. É claro que a gente tem vários bancos aí que são bancos sólidos, né? Os bancos de varejo que a gente conhece. Mas normalmente não é esse tipo de banco que você vai conseguir achar um CDB com liquidez diária. Você vai conseguir achar um CDB com liquidez diária em um banco pequeno ou médio. Aqueles bancos que a gente às vezes nem conhece, nem sabe o nome. Então, é nesse tipo de banco que você vai encontrar um CDB com liquidez diária. Ou até bancos médios você consegue encontrar também. Só que dependendo do tamanho do banco, a entrada nesse tipo de investimento vai demandar um capital maior. Mas a gente vai falar sobre isso mais à frente. A gente está falando aqui sobre a segurança desse investimento. Então, se eu empresto meu dinheiro para o governo, eu tenho mais segurança de crédito, de receber o meu dinheiro de volta, do que se eu empresto meu dinheiro para instituição privada. E aí, eu queria deixar aqui para vocês a seguinte informação, de que os títulos emitidos por instituições bancárias, eles possuem uma certa garantia, que é a garantia do FGC. Não sei se você conhece, mas a partir de hoje você já vai passar a conhecer. O FGC é o Fundo Garantidor de Crédito. O FGC é como se fosse um seguro para o investidor que empresta dinheiro para instituições financeiras. Então, se você, investidor, empresta dinheiro para banco, para financeira, e está com medo de tomar um calote no seu investimento, você pode ficar seguro que esses investimentos eles estão assegurados pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, até o valor de R$250 mil por CPF, por instituição financeira. Então, tem essas regrinhas aí. Mas uma reserva de emergência, eu acredito que não chegue a ser do valor de R$250 mil, né? Eu acredito. Caso você tenha uma reserva de emergência maior do que R$250 mil, aí você pode fazer uma diversificação ou investir no Tesouro Direto, tranquilo. Mas o que eu quero passar aqui para vocês é que investir em títulos emitidos por instituições privadas tem também uma certa segurança, que é a segurança do FGC. É garantido pelo FGC. Então, você tem a garantia até o valor de R$250 mil por CPF, por instituição financeira. Então, você tem essa garantia. E eu recomendo para vocês que estão começando agora,
para vocês que estão começando a aprender e querem colocar o pé ali nos investimentos, eu super recomendo que vocês entrem no site do FGC. Joga lá no Google, dá um Google. FGC, Fundo Garantidor de Crédito. O site é muito didático. Ele traz bastante informação. Dá uma olhada lá. Você vai conseguir entender e ficar tranquilo, ficar mais seguro quanto à função do FGC. Então, é muito interessante, é muito pertinente para você que está começando agora, entrar no site do FGC, conhecer o FGC, entender como é que funciona, para se sentir tranquilo, para poder começar a investir o seu dinheiro. Tá ok? Então, promete para mim que depois da nossa live você vai dar um Google e vai entrar no site do FGC para entender mais, conhecer melhor como que ele funciona. E eu vou me colocar aqui à sua disposição. Porque se você entrar lá, olhar e não entender alguma coisa, você volta aqui e bota: Elaine, me ajuda. O que é isso? Não entendi isso. Então, pode deixar aqui nos comentários da live que eu vou ter um enorme prazer em te responder, tá bom? Mas o que eu quero passar aqui para vocês é que, muito embora o Tesouro Selic seja mais seguro porque ele é emitido pelo governo, em questão de crédito, né, segurança de crédito, ele é muito mais seguro do que os títulos emitidos por instituições bancárias, instituições financeiras, mas, contudo, no entanto, entretanto, todavia, você também tem a segurança do FGC nesse tipo de investimento. Então, você pode ficar assegurado. Então, quanto à segurança, tanto um CDB com liquidez diária quanto um Tesouro Selic, tá tranquilo. Você pode escolher um, pode escolher o outro, tá tranquilo, tá bom? Então, segurança, ok. Então, esses dois fatores, liquidez e segurança, são primordiais na hora que você for escolher um investimento para compor a sua reserva de emergência, sua reserva financeira. Você tem que olhar para isso. Não fique focando na rentabilidade, olhe para a segurança e para a liquidez. Tá ok? Quero que vocês me prometam isso. Reserva de segurança, emergência, olha para a liquidez, olha para a segurança, certo? Mas agora eu gostaria de falar sobre a rentabilidade com vocês. Então, qual é a rentabilidade do Tesouro Selic? Qual é a rentabilidade de um CDB com liquidez diária que pague 100% do CDI? Qual é a diferença entre CDI e Tesouro Selic? Esse foi o tema da nossa última live. Então, eu acho super pertinente que você dê uma olhadinha na live. Ela está gravada aqui no IGTV. Ela também está disponível no canal do YouTube. Então, para quem ainda não conhece o Rico do Zero no YouTube, lá tem vídeo todos os dias para te ajudar a investir melhor, para fazer boas escolhas financeiras. Tem um link aqui na minha biografia, ou você pode também entrar direto lá no canal do YouTube, jogar Elaine Barros Rico do Zero, que eu tenho certeza que vai chegar para você. Tá bom? Então, a última live foi justamente sobre essa diferença entre o CDB e a Selic, né? A taxa Selic, essa diferença, tá ok? Mas nós vamos aqui dar uma estudada aqui, uma aprofundada aqui com vocês quanto à rentabilidade. Então, Tesouro Selic rende 100% da taxa Selic. CDB liquidez diária precisa render 100% do CDI. Quanto é que está a taxa Selic hoje? A gente tem aí a taxa Selic meta, que foi definida pelo Copom para viger nos próximos 45 dias, a partir da última reunião. Então, a taxa Selic meta que está em vigor agora é a taxa de 2% ao ano. Só que essa taxa Selic meta não é a taxa que é negociada no mercado. A taxa que é negociada no mercado, a taxa que é trabalhada no título Tesouro Selic, é a taxa Selic Over. Caraca, Elaine, pelo amor de Deus, Selic meta, Selic Over, que é isso? Não estou entendendo nada. Não está entendendo? Dá uma olhada na live da semana passada. Tá gravada aqui, foi a última live, tá? Mas eu vou quebrar o seu galho. A Selic Over, ela é definida pelo mercado. De que forma que ela é definida pelo mercado? Todos os dias,
As instituições financeiras, os bancos, eles precisam, por obrigação do Banco Central, fechar o dia no positivo. Isso acontece para todo mundo? Não, não acontece para todo mundo. Tem banco que fecha no vermelho, ok? Mas ele não pode fechar no vermelho. Ele não pode fechar no vermelho. Então, para que ele consiga virar o dia no azul, o que ele faz? Ele pega dinheiro emprestado com outros bancos, com outras instituições financeiras. E quando ele pega dinheiro emprestado com essa instituição, ele dá como garantia, uma forma que ele pode fazer isso, é dando como garantia os títulos públicos que ele tem sob custódia dele, do banco. Então, ele tem títulos públicos que estão lá dentro do Selic, né, que é a Central de Liquidação e Custódia, está lá guardadinho, está no nome dele, banco, ele dá aqueles títulos sob garantia, como garantia, nesse empréstimo com data de vencimento para um dia. Então, é um empréstimo de um dia apenas. No dia seguinte, ele já devolve o dinheiro para outra instituição, que ele pegou dinheiro emprestado. Mas essa negociação realizada com prazo de apenas um dia, a média de todas as negociações que são feitas nesse dia, a média da taxa que é contratada entre essas instituições, com esse prazo de um dia, e isso acontece todos os dias, ela dá origem a Selic Over, que é a taxa que efetivamente funciona nas negociações de títulos públicos. Então, quando você, investidor, adquirir um título Selic, um título Tesouro Selic, você ganha como rentabilidade não 2%, que é a taxa que está vigendo hoje como Selic Meta, mas a taxa Selic Over. Elaine, qual é o valor da taxa Selic Over hoje? A Selic Over hoje está em 1,9% ao ano. Essa é a taxa Selic Over no momento em que eu gravo esse vídeo para vocês, hoje, dia 1º de setembro de 2020. Ok? Selic Over 1,9%. Quando você investe no Tesouro Selic, qual é a rentabilidade que você vai ganhar? 1,9% ao ano. Se na próxima reunião do Copom, o Copom aumentar a taxa Selic para 2,5%, e aí, consequentemente, as negociações que vão dar origem a Selic Over também vão aumentar a taxa de juros. Digamos que essa taxa vá para 2,10%, tipo assim, 2,15%. Qual é a rentabilidade que o seu investimento vai começar a ter daquele momento para frente? 2,15%. Então, o Tesouro Selic é aquele título que acompanha a taxa Selic. Então, se a taxa sobe, você acompanha a taxa. Se a taxa cai, você acompanha a taxa. Então, esse título, Tesouro Selic, ele é um título pós-fixado. Por quê? Porque ele acompanha uma determinada taxa, a qual ele tem como referência, que no caso dos Tesouro Selic, dos títulos do Tesouro Selic, é a taxa Selic Over. Deu para entender? E no caso do CDB com liquidez diária, que pague 100% do CDI? O CDI, ele anda ali, ó, casadinho com a Selic Over. Então, se a taxa Selic Over hoje está em 1,9, o CDI também está em 1,9. A dinâmica é muito parecida para a definição da taxa CDI. E se você tiver interesse em saber como é que funciona essa dinâmica, como é o CDI ele é definido, assim como a taxa Selic Over, eu vou pedir para você assistir a última live que está gravada aqui no IGTV, tá ok? Para a gente não se estender aqui nesse assunto, que é um assunto que deu uma live inteira, gente. Então, vale a pena. Se você quer buscar esse conhecimento, quer saber mais, super vale a pena vocês assistirem a live da semana passada. E aí vocês vão entender a dinâmica, como é que funciona, como é que é definida a taxa CDI e a taxa Selic Over, certo? Mas a taxa CDI, o que vocês precisam saber hoje é que ela anda casadinha, juntinho ali com a taxa Selic Over. Então, se a taxa Selic Over está hoje em 1,9, a taxa DI também está em 1,9. Então, se você investe num CDB com liquidez diária que paga 100% do CDI, você está ganhando 1,9.
ok? 100% do CDI, que é igual à taxa Selic. Tem diferença, então, na rentabilidade? Se você investe no CDB com liquidez diária, que paga 100% do CDI, ou se você investe no Tesouro Selic, que paga 100% da taxa Selic, não tem diferença na rentabilidade. Você vai ganhar a mesma coisa. O CDB acompanha também, Elaine? O CDI acompanha o CDI. Se o CDI subir, se a taxa DI subir, o seu CDB vai acompanhar a rentabilidade da taxa CDI. Se a taxa DI cair, o seu CDB vai acompanhar a rentabilidade da taxa DI. Ok? Então, quanto à rentabilidade, os dois é a mesma coisa. Agora, pode ser que você encontre no mercado, e você pode encontrar, CDBs com liquidez diária que te paguem mais que 100% do CDI. Então, nesse caso, se você tem segurança, se você tem liquidez e se você tem a possibilidade de investir a sua reserva de segurança num título que te pague mais do que 100% do CDI, por que não? Então, eu posso dizer, sem sombra de dúvidas, sem medo de errar para você, isso porque eu tenho na minha carteira, que você consegue encontrar com facilidade no mercado, CDBs com liquidez diária que paguem 106 do CDI, 108 do CDI. Então, você consegue encontrar com facilidade, ainda mais nesse momento de taxa Selic baixa. Tá ok? Então, se você tem segurança, tem liquidez, e se você encontra um CDB que paga mais do que 100% do CDI, qual é a sua escolha natural? CDB com liquidez diária que pague acima do CDI. Não tem, sem medo de errar. Vai com fé, sem medo de errar. Não fique preocupado, tá bom? Você tem segurança, você tem liquidez e você tem uma rentabilidade melhor do que o Tesouro Selic. Tranquilo, tá bom? Tranquilo. Pode ir com fé. Depois volta aqui e fala para mim, Elaine, eu consegui um CDB me pagando 108 do CDI, com liquidez diária. Eu vou falar, show de bola, tá bom? Então vamos lá. Então, quanto à rentabilidade, é isso. E quais os custos que a gente tem para investir no CDB com liquidez diária? E quais os custos que a gente tem para investir no Tesouro Selic? Bom, hoje, como o Tesouro Selic isentou de taxa de custódia os valores até 10 mil reais, aplicados até 10 mil reais, isso para os valores que serão aplicados a partir agora de setembro, ok? A partir da data em que entrou em vigência. Agora eu não me recordo bem qual foi a data em que essa isenção começou a valer, tá bom? Não me recordo bem, mas isso você vai ter com facilidade lá no site do Tesouro Direto. Então, para investimentos a partir dessa data, até o valor de 10 mil reais, até um montante de 10 mil reais, você é isento de taxa de custódia. Então, normalmente, para investir em CDB ou para investir no Tesouro Direto, pela corretora, ou até mesmo por bancos digitais, você não paga nada, é custo zero. Você não paga nada para investir, nos dois. E você tinha, no caso do Tesouro Selic, a presença da taxa de custódia de 0,25% ao ano, sobre o montante do investimento, não apenas sobre a rentabilidade, mas sobre o montante do investimento. Você tinha essa taxa. Agora você não tem mais até o valor de 10 mil reais. O valor que ultrapassar os 10 mil reais, você vai pagar a taxa de custódia sobre esse valor que ultrapassar os 10 mil reais. Ok? Só que até o valor de 10 mil reais você tem isenção de taxa de custódia. Então, você não paga nem taxa de custódia. Então, quanto ao custo para investir, até o valor de 10 mil reais, tanto o CDB quanto o Tesouro Selic é taxa zero, é custo zero para investir. Então, caraca, Elaine, eu não preciso pagar nada para investir o meu dinheiro no Tesouro Selic. Eu não preciso pagar nada para investir o meu dinheiro no CDB com liquidez diária. Não, você não precisa pagar nada, taxa nenhuma para investir o seu dinheiro e começar a rentabilizar melhor a sua reserva de emergência. Colocar ela num ambiente seguro,
com liquidez e que renda pelo menos a taxa de juros do mercado. Tira esse dinheiro da poupança, pelo amor de Deus. A poupança rende apenas 70% da Selic. A Selic hoje está em 1,9%. A poupança está em menos de 1,4%. Meu Senhor do céu, se você tem a possibilidade de investir num título seguro, líquido e que pode te garantir 100% da taxa básica de juros do mercado, por que cargas d'água você ainda está com seu dinheiro parado na poupança? Pelo amor de Deus, gente. Amanhã você vai fazer a transferência desse dinheiro da sua reserva de emergência ou para o CDB com liquidez diária ou para o Tesouro Selic. E depois você volta aqui e me fala, Elaine, eu fiz, show de bola, tá bom? Pelo amor de Deus, gente, tira esse dinheiro da poupança. Não vale a pena, não vale a pena. Você deixar o seu dinheiro parado na poupança, rendendo menos do que a inflação, não vale a pena, tá bom? Você está, na verdade, perdendo dinheiro. Se o seu dinheiro está parado na poupança, você está perdendo dinheiro e não ganhando dinheiro, tá bom? Então, é um engano seu achar que está investindo, deixando dinheiro na poupança. O que eu recomendo que você pode utilizar, que você pode fazer? Como a caderneta de poupança é o único investimento que tem liquidez imediata, o que é uma liquidez imediata? Tendo o cartão do banco da sua poupança, você consegue sacar o dinheiro em qualquer dia, seja à noite, seja dia útil, seja final de semana. Qualquer dia você vai no caixa eletrônico e você saca o dinheiro, né? Então, nenhum outro investimento você tem essa liquidez imediata, só na caderneta de poupança. E aí tá tudo tranquilo. Então, o que você pode fazer? Deixa ali 5% da sua reserva de emergência na sua caderneta de poupança. Vai fazer até uma média com o seu gerente, né? Deixa ali 5% do seu dinheiro na caderneta de poupança para título de emergência da emergência, né? Aquele momento em que, caramba, eu preciso de dinheiro urgente, eu preciso tirar esse dinheiro urgente. E aí você tem essa possibilidade, o dinheiro está ali, você pega o cartão do banco e você faz o saque. Tá ok? Então, deixa 5% ali da sua reserva na poupança, se você achar interessante, se isso for interessante para você. Caso contrário, mete o pé, coloca o seu dinheiro no CDB com liquidez diária, ou então no Tesouro Selic, que você ganha muito mais com isso. Tá bom? Ganha muito mais com isso. Muito mais com isso. Agora, vamos lá. Se você tem aí uma reserva de emergência superior a R$10.000, né, você vai pagar a taxa de custódia do Tesouro Selic referente à diferença, né, do valor que exceder aos R$10.000. Então, talvez seja interessante você escolher o CDB com liquidez diária, ok? Nesse caso, se a sua reserva de emergência é uma reserva superior a R$10.000, talvez seja interessante você deixar o dinheiro todo ali no CDB com liquidez diária, que você não paga a taxa de custódia, você não paga nada, tá? Então, é custo zero para investir. Então, olha para isso também. Então, falamos sobre a liquidez, falamos sobre a segurança, falamos sobre a rentabilidade, falamos sobre os custos que você tem para investir, tanto no CDB com liquidez diária, quanto no Tesouro Selic. E aí você já consegue saber o que você vai decidir na sua vida, né? Você já sabe aí que tanto um quanto o outro tá tranquilo, tá? Vamos falar sobre imposto de renda. Imposto de renda nos títulos públicos, imposto de renda nos títulos privados. É a mesma coisa. Acontece do mesmo jeito. Você paga o imposto de renda em tabela regressiva e funciona de que forma? Quanto maior o prazo do seu investimento, quanto maior o tempo que o seu dinheiro ficar aplicado, menor é a alíquota do imposto de renda que você vai pagar. Quanto mais rápido você resgatar aquele dinheiro, maior é a alíquota que você vai pagar de imposto de renda. Só que o imposto de renda, ele é cobrado apenas, ele incide apenas sobre a rentabilidade do seu investimento. Então, se você investiu 1.000, você não vai pagar imposto de renda sobre esses 1.000. Você vai pagar imposto de renda sobre o que você teve de rendimento. Então, digamos que você foi lá, investiu 1.000, aí você precisou sacar o dinheiro, pegou 1.050.
você vai pagar imposto de renda sobre os 50. E aí, dependendo do prazo, você vai pagar a maior alíquota ou a alíquota mediana ou a menor alíquota, que é a alíquota de 15% após 2 anos de investimento. Então, funciona mais ou menos assim. Até 6 meses, você paga 22,5% de imposto de renda sobre a rentabilidade. Passou de 6 meses a 1 ano, você paga 20% de imposto de renda sobre a rentabilidade. Passou de 1 ano até, antes de completar 2 anos, tá? Até ali, beirando os 2 anos, você paga 17,5% de imposto de renda, alíquota de imposto de renda sobre a rentabilidade. Superou os 2 anos, 15% de imposto de renda sobre a rentabilidade. Somente sobre a rentabilidade. E isso acontece tanto no CDB quanto no Tesouro Selic. Você não vai fugir disso, tá? Não vai fugir. Infelizmente ou felizmente, porque só paga imposto de renda quem tem dinheiro. Felizmente, quem tem dinheiro aplicado, né? Você vai pagar imposto de renda sobre a rentabilidade do seu investimento. Mas funciona do mesmo jeito para ambos os títulos, para ambos os investimentos. A gente está lidando aqui com renda fixa. E a renda fixa funciona assim: tabela regressiva, o imposto é descontado direto na fonte, não é você que tem que calcular, pagar, nada disso. Quando o dinheiro vem para sua conta, quando você resgata o seu investimento, ele já veio lá descontado o imposto de renda. Então, já vem líquido para você, tá? Você não precisa se preocupar com isso, ok? Não precisa se preocupar com isso. E na hora que você for declarar o seu imposto de renda, você vai tirar ali um extrato na sua conta da corretora, na conta do seu banco, e ali vai vir informando quanto que você teve de rentabilidade dentro daquele período, daquele ano, e aí você vai declarar ali qual foi o valor que tiver dentro daquele documento. Você vai colocar ali exatamente o valor que tiver discriminado ali, que foi de rentabilidade e o que você pagou de imposto de renda. Não tem mistério, não tem dor de cabeça, não tem problema nenhum, tá bom? Não tem problema nenhum. Aí você pode também ter outra questão, né? Tem muita gente que não investe por conta do imposto de renda, porque tem medo. Eu não declaro imposto de renda. E aí, se eu investir, eu vou ter que declarar imposto de renda. Bom, se você só investe em Tesouro Selic, ou se você só investe em títulos em CDB, em títulos de renda fixa, não necessariamente você precise declarar imposto de renda, tá? Agora, quando é que você é obrigada a declarar imposto de renda, mesmo sendo isento, mesmo não declarando? Se você investe em renda variável. Então, se você investir R$1 em renda variável, você já está ali obrigado a declarar, declarar, né, a fazer o imposto de renda anual, tá bom? Mas não é porque você investe em títulos públicos, em Tesouro Selic, que você vai passar a partir de hoje a ter que fazer a declaração do imposto de renda, tá? Deixa eu ver aqui, eu acho que a gente tem uma pergunta aqui. Peraí. Deixa eu ver aqui. Legal, legal. A de Restaurando Famílias perguntou, e para quem não conhece, a Di é minha irmãzinha mais nova, tem um site maravilhoso, trabalha com restauração familiar, restauração de laços entre mãe e filha, muito interessante. Se você tem esse tipo de problema, se você conhece alguém que tem esse tipo de problema na sua família, recomende o site da Edilane, aqui o perfil de Restaurando Famílias, que eu tenho certeza que o conteúdo dela vai ajudar de alguma forma essa pessoa que você conhece, seja você ou alguém da sua família, tá? Eu super recomendo, o trabalho da minha irmã é maravilhoso. Assim, trabalho assim, surreal mesmo. Super recomendo que vocês olhem lá o site dela. E aí ela perguntou aqui, colaborando com vocês, tá, gente? Porque ela é investidora também. Se eu coloco R$100 por mês, como calcular quanto terei depois de 1 ano? Vamos lá. Se você coloca R$100 por mês, todo mês você coloca R$100 no Tesouro Selic ou no CDB com liquidez diária, que acompanha a taxa Selic. Aí a gente vê que a taxa Selic, ela muda, ela pode mudar e ela tem mudado a cada 45 dias.
A cada 45 dias a gente tem uma nova Selic. Consequentemente, o seu investimento vai começar a acompanhar a taxa atual. Então, ela vai se modificando. Você pode fazer esse cálculo? Pode. Dá trabalho? Dá, né? Vai dar trabalho. Você vai ficar ali olhando aí a rentabilidade do seu investimento todos os meses, calculando ali quanto é que ele rendeu, para poder calcular qual foi a rentabilidade acumulada do período. Dá para fazer? Dá. Eu até ensino no meu curso o pessoal a fazer esse cálculo e a entender como é que funciona. Dá trabalho? Dá também. Só que o Tesouro Direto, ele é uma mãe, gente. Ele é uma mãe. E os títulos de renda fixa também. Você tem um acompanhamento, entendeu? Então, quando você entra lá no site do Tesouro Direto, na área logada, tá? Você recebe uma senha quando você começa a investir no Tesouro Direto. Essa senha te dá acesso à área logada do site do Tesouro Direto. Lá, você consegue olhar quanto que você tem total, que você aplicou efetivamente no título. Você consegue ver quanto que ele rendeu nesse período. Você consegue ver quanto ele rendeu no total da sua carteira e você consegue ver também quanto que cada 100 reais daquele que você colocou teve de rendimento. E ele faz essa divisão, essa diferença. A cada 100 reais que você coloca, é como se você estivesse aplicando em um outro título, em um novo título. Por quê? Por conta do prazo, né? A contagem do prazo para você descontar a alíquota do imposto de renda. Então, é mais por conta do imposto de renda, essa questão do prazo. Então, cada 100 reais que você coloca é uma nova aplicação, é um novo investimento. E lá nessa área alugada, você vai conseguir ver exatamente o quanto que cada 100 reais que você fez de aplicação rendeu, o quanto cada um está pagando de imposto de renda, qual é a rentabilidade líquida, qual é o valor que você conseguiria resgatar se você fosse resgatar hoje. E se você aguardar até o vencimento, qual é o valor que você vai receber? Então não tem por que você quebrar a cabeça tentando fazer cálculo se o próprio site te dá tudo isso mastigado. Então você não precisa ser um expert em finanças, você não precisa ser um exímio matemático, entender tudo sobre contabilidade para investir o seu dinheiro no Tesouro Direto, nem em títulos de renda fixa. Você tem todas essas informações disponíveis para você. Então, no próprio site do Tesouro, você consegue acompanhar quanto cada 100 reais daquele rendeu, qual é o valor bruto, ou seja, antes de descontar o imposto de renda, qual é o valor líquido, descontando o imposto de renda, e quanto que ele rendeu no total, qual é o montante acumulado que você tem. E se você investe por várias corretoras diferentes ou por vários bancos diferentes, lá no site, na área logada do Tesouro Direto, você tem como ver cada uma das corretoras, quanto que você tem em cada uma delas, e você consegue ver também o geral, o montante todo que você tem aplicado no Tesouro Direto. Então é bem interessante. Se você já investe no Tesouro Direto, eu recomendo que você acesse a área logada e olhe tudo que ele tem para te oferecer lá. E se você ainda não investe no Tesouro Direto, eu tenho certeza que a partir dessa live, a partir de amanhã, você vai começar a investir e formar sua reserva de emergência. Seja no Tesouro Direto, através do Tesouro Selic, seja no CDB liquidez diária, através de um banco digital ou da corretora de valores. Mas eu tenho certeza que essa live é um divisor de águas para você que está começando agora ou que quer começar a investir, mas está com aquele medinho de perder dinheiro no mercado financeiro, tá bom? E aí, para você que tem medo de perder dinheiro no mercado financeiro, eu quero te dizer que você pode não perder dinheiro. Eu quero te dizer que perder dinheiro no mercado financeiro é questão de escolha. Você pode escolher se você vai perder ou não. Sabe como, gente? Montando a sua estratégia de investimentos de acordo com os seus objetivos. Então, se, por exemplo, hoje a gente está trabalhando o objetivo de montar a reserva de emergência, eu estou dizendo para você exatamente quais são os títulos que você pode utilizar. Não inventa, não busque rentabilidade em títulos que não são adequados para esse objetivo.
Se você não quer perder dinheiro, se você escolhe não perder dinheiro, você precisa alinhar o investimento com o seu objetivo. O que você quer com ele? Para que ele vai servir na sua vida? Então você precisa alinhar. Investimento é ferramenta. A gente tem um monte. A gente tem o martelo, tem a enxada, a gente tem um monte de ferramenta aqui. Eu não entendo muito bem de ferramenta, mas a gente tem um monte de ferramentas, investimentos. E aí você vai escolher a ferramenta adequada para a realização do seu objetivo específico, tá? Não adianta você pegar a ferramenta errada e tentar resolver o seu problema, porque você não vai resolver. E, consequentemente, você vai perder dinheiro, tá bom? Então, eu tô falando para vocês aqui agora quais são os investimentos que você pode utilizar para compor a sua reserva de emergência. E aí eu tô dando direitinho, passo a passo, quais são as características de cada um deles. É só você pegar essa live, assistir ela de novo, anotar tudo, começar a investir para formar a sua reserva de emergência, tá? Depois eu quero seu feedback, eu quero que você volte aqui e fale para mim, Elaine, obrigada, valeu, poxa, foi show, eu comecei a investir, eu tô formando a minha reserva e eu tô pronto para dar o próximo passo, para subir mais um degrau rumo à realização dos meus projetos financeiros. Edilane, eu espero ter atendido aí a sua pergunta, ter atendido a expectativa aí da sua pergunta, tá bom? Se porventura não atendi, manda outra aí que a gente responde, tá certo? E se você tem alguma dúvida também é só deixar aqui nos comentários. Essa live ela vai ficar gravada aqui no IGTV do Instagram, vai ficar gravada também pro pessoal do YouTube. Eu vou colocar essa live também no nosso perfil do Facebook. Então, fonte de consulta é o que não falta. Então, você vai poder consultar o nosso conteúdo de hoje no canal do YouTube, no Rico do Zero do YouTube, vai poder consultar aqui no IGTV, vai poder consultar lá no perfil do Facebook. O objetivo aqui é fazer com que você perca o medo, que você comece a investir para realizar os seus projetos de vida e hoje, especificamente, formação da sua reserva de emergência, tá bom? Então, falamos aí sobre o imposto de renda. E agora, aporte inicial, para a gente fechar aqui, para a gente finalizar aqui a nossa live de hoje. Não, a gente ainda tem mais um assunto aqui, ainda tem aí as conclusões. Então, fiquem no aguardo, segure aí a ansiedade, que ainda tem as conclusões. Então, vamos falar sobre o aporte inicial. Quanto você precisa para começar a investir no Tesouro Selic? Então, hoje, eu dei ali, entrei no site do Tesouro Direto para conferir o valor para vocês. Hoje, valor para você comprar 1/10 de um título inteiro, porque o título Tesouro Selic, os títulos do Tesouro Direto te possibilitam isso, comprar uma fração do título. Então, você pode começar com apenas 1/10 do título. Você precisa de R$ 106,76. R$ 106,76 você já começa a investir no Tesouro Selic e formar sua reserva de emergência. Ou reserva financeira, reserva de independência, não sei o nome que você vai dar, mas a sua reserva para as emergências, para as necessidades. Então, com R$ 106,77 você já começa a fazer essa reserva, ok? Isso no Tesouro Selic. E no CDB com liquidez diária? Eu dei uma puxada ali também, dei uma pesquisada e eu vi que você tem possibilidades aqui no mercado financeiro de corretoras, de bancos digitais. Você tem a possibilidade de começar a investir em CDB com liquidez diária com R$ 1. Gente, agora é para fechar com chave de ouro. Se você está falando aí que você não tem dinheiro para investir, que você não pode começar a investir porque você não tem dinheiro, ó, caiu por terra a sua desculpa. Acabou, parou de desculpa, não tem mais. Você consegue investir num CDB com liquidez diária, 100% do CDI, com R$ 1. R$ 1. Você consegue encontrar no mercado CDBs com liquidez diária que pagam 100% do CDI
investindo apenas R$1, tá bom? Então não tem mais desculpa para quem estava aí dando a desculpinha de que não tem dinheiro, que não consegue investir porque não sobra dinheiro no final do mês. Então faz isso todo dia, gente, R$1 por dia. Você vai acumulando e acumulando. No final você consegue atingir o seu objetivo, tá? A questão não é falta de dinheiro, não. A questão é falta de prioridade. Coloque seus objetivos como prioridade na sua vida. Você deve ser o centro das atenções. Você deve ser as prioridades que movem a sua vida. Então, ter uma boa reserva financeira é uma prioridade na sua vida. Isso vai te dar paz, tranquilidade. Você vai passar pelas adversidades com mais tranquilidade, com mais clareza. Isso vai te dar paz de espírito, vai te fazer dormir melhor, tranquilo. Monte a sua reserva financeira. Foque nisso. Comece por isso, pela formação da sua reserva financeira. E você pode começar com apenas R$1. Não tem desculpa. Ganho pouco, não sobra nada. Não tem desculpa. R$1 você já começa a formar a sua reserva financeira e já começa a ter mais tranquilidade. Começa a organizar a sua vida financeira para realizar mais, para realizar os seus projetos de vida. Como você começa a investir, que você entende que você pode fazer, você consequentemente vai ter mais sonhos, vai querer fazer mais, vai buscar mais conhecimento, tá? E vai estar realizando cada vez mais. Será que você não tem projetos a realizar na sua vida? Será que você não quer fazer uma festa de aniversário para um filho seu? Será que você não quer fazer uma obra na sua casa? Será que você está satisfeito de pagar 16% de taxa, de custo para o seu cartão de crédito ou no cheque especial para usar esse tipo de instrumento para pagar parcelado as suas compras ou realizar os seus projetos parcelado? Será que você está satisfeito com isso? Se você pode juntar o seu dinheiro para realizar à vista, comprar à vista e ser dono da sua independência, ser dono da sua vida financeira, ter uma vida financeira saudável, organizada, você ter uma reserva que vai te suprir nas necessidades. Será que isso não é uma prioridade para você? Então comece a repensar as suas prioridades. Comece a repensar as suas prioridades. Porque se você quer ser uma pessoa saudável, feliz, ao decorrer dos anos, você precisa cuidar da sua saúde financeira também. Então olhe para a sua saúde financeira, porque o ponto de partida para você começar a cuidar dessa área da sua vida é a reserva de emergência, é a sua reserva financeira, a sua reserva de segurança, é o seu colchão de segurança. Então, olhe para esse lado da sua vida financeira e coloque como prioridade na sua vida. Isso não é para mim, não, é para você. Comece, tá bom? Comece. Com R$1 você já começa, comece. E se você tiver dúvidas, se você tropeçar no meio do caminho, se você quiser uma mão para te levantar, você pode vir aqui e falar: Elaine, me ajuda, me ajuda. Eu não estou entendendo, eu não estou sabendo, ou está assim, está acontecendo assim, me ajuda. Eu vou ter um enorme prazer em te ajudar, tá bom? Inclusive, para ajudar o investidor iniciante, aquele que está começando agora, ou que ainda não começou, ainda não teve coragem de tirar o dinheiro da poupança, eu montei um e-book com o ponto de partida. E ali eu botei tudinho que você precisa saber para começar a investir, para dar o pontapé inicial nos investimentos e começar a investir para realizar os seus projetos de vida, para realizar a concretização da sua reserva de emergência, para subir o primeiro degrau rumo à sua liberdade financeira. Então esse e-book ele está disponível para você gratuitamente. Ele é gratuito. Tem o link aqui na minha biografia, é só você clicar no link, baixar o e-book, seguir o passo a passo e montar a sua reserva. Ou eu vou deixar também para o pessoal do YouTube o link na descrição desse vídeo. É só você clicar no link, baixar o e-book gratuito e começar a investir para formar sua reserva de emergência. E se tiver uma dúvida, suspirou dúvida, você corre aqui e fala: Elaine, me ajuda.
Eu vou ter um enorme prazer em te ajudar, tá bom? Então vamos lá, fechando aqui a nossa live de hoje para concluir aqui. CDB liquidez diária, Tesouro Selic. Qual é que eu escolho, qual eu devo escolher para compor a minha reserva de emergência, para investir a minha reserva financeira? E aí? Depois de tudo que eu falei para vocês, o que vocês acham? Qual é a melhor opção? Qual é a melhor alternativa? Hein? Qual é a melhor alternativa? Não existe melhor alternativa. Tanto quanto a liquidez, quanto a rentabilidade, quanto a segurança. Os custos, vocês viram que é o mesmo. Não tem melhor alternativa. Sabe o que vai definir se você vai escolher um CDB liquidez diária ou um Tesouro Selic? É o seu conforto. O seu nível de conforto com aquele investimento. Então, se você escolher um CDB, se você escolher um Tesouro Selic, você está fazendo uma excelente escolha. Uma excelente opção. O importante é você escolher começar. Escolha começar. Dar o pontapé inicial. Essa é a decisão que você precisa tomar hoje. Escolha começar. Se vai ser no CDB liquidez diária, se vai ser no Tesouro Selic, os dois vão fazer a função perfeitamente. E você vai estar escolhendo o investimento ideal, casando com a sua necessidade, com o seu objetivo nesse momento. Tá bom? Então, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Agradeço imensamente a presença de cada um de vocês aqui na live. Eu me coloco aqui novamente à disposição de vocês. E se vocês quiserem ter acesso a mais conteúdo, a sacadas, a dicas, eu tenho um canal no Telegram. Esse canal, ele é um canal onde eu coloco áudios diários. Então, eu me comunico com vocês todos os dias, diariamente, dando dicas, sacadas, insights para te ajudar a tomar boas decisões financeiras. Então, se você quer ter mais conhecimento, ter um contato mais perto comigo, faça parte do canal do Telegram. Também é gratuito e se você não gostar, é só sair, tá bom? O link ele tá aqui na biografia também. Acesse o link do canal, entra agora para você já começar a receber os áudios aí que eu coloco todos os dias e amanhã tem áudio para vocês. Tá certo? Um forte abraço a todos, um excelente final de noite e nós nos vemos amanhã às 20 horas aqui no perfil do Instagram com mais um conteúdo para te ajudar a tomar boas decisões financeiras. O Jorge colocou aqui, obrigada. Eu é que agradeço a presença de cada um de vocês. Valvez, obrigada. Todos. Jorge Avilar também, muito obrigada pela presença. Tá bom? Fiquem com Deus e nós nos vemos amanhã às 20 horas aqui no Instagram. Um forte abraço!